Olá, o meu nome é Débora Luiza Rocha de Carvalho e hoje eu venho apresentar o meu resumo simples, intitulado A Utilização de Resíduos Culturais de Feijoeiro e da Produção de Cerveja como Substrato para o Cultivo do Shimeji Preto, Pleurotus ostreatus. Esse trabalho foi produzido pela Universidade Federal da Paraíba, pelo curso de Biotecnologia, na área temática de Micologia. Começando, os cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus, eles são valorizados pelas suas propriedades nutricionais, medicinais e potencial biotecnológico, sendo o segundo mais consumido no cenário brasileiro. O objetivo desse trabalho foi avaliar os resíduos agrícolas gerados a partir da cultura de feijão e da produção de cerveja, ricos em carbono e nitrogênio, dois compostos essenciais para o desenvolvimento desse fungo. Na metodologia, foram testadas 4 formulações. A primeira foi composta de 80% de vagem de feijão e 20% de bagaço de malte. A segunda, T2, foi composta de 75% de vagem de feijão e 20% de bagaço de malte, suplementada com 5% de levedura residual. O T3 foi composto de 70% de vagem de feijão, 20% de bagaço de malte e 10% de trube quente. O T4 foi composto de 70% de vagem de feijão, 20% de bagaço de malte e 10% de trube frio, sendo que o tratamento controle que foi utilizado foi o grão de milho e foram avaliados parâmetros produtivos e biológicos e a relação carbono-nitrogênio dos diferentes tratamentos. Essa relação ela foi obtida a partir da proporção de carbono contida nas diferentes amostras em relação ao nitrogênio. Os dados eles foram submetidos a análises através do teste de Tukey e com a utilização da UNOVA. Os resultados apresentados foram que o T3 ele apresentou um crescimento micelial mais rápido, sendo um total de 17 dias para essa colonização total do substrato, enquanto os demais tratamentos T1, T2 e T4 levaram 20 dias para completar esse crescimento micelial. Todos os micélios tinham um aspecto contínuo, denso e vigoroso. Quanto às análises biológicas e produtivas, o T2 ele apresentou o menor ciclo de produção, que foi um ciclo de produção de 36 dias, que é desde o inóculo até a colheita do cogumelo. Já o T3, o T1 e o T4, eles concluíram esse ciclo em 39, 40 e 41 dias, respectivamente. O T3 ele alcançou a maior eficiência biológica, que foi de 57,50%, e também o maior rendimento de produção, com 17,25% de rendimento. Enquanto o T4 registrou os menores valores, com 20% de eficiência biológica e 6% de rendimento. Já o T1 e o T2, que foram os tratamentos intermediários ali, eles obtiveram 44,16% e 46% de eficiência biológica, enquanto aos rendimentos, eles obtiveram 3,25% e 13,80% de rendimento. Já quanto à relação carbono-nitrogênio obtida, o T4 ele exibiu a maior relação carbono-nitrogênio, com 31 de carbono para 1 de nitrogênio. Ele foi seguido de T3 com 29 para 1 dessa relação, e T1 e T2 tiveram as menores relações com 23 de carbono para 1 de nitrogênio. Assim, a gente consegue ver que o T3 evidenciou os melhores resultados, seguidos de T2 e T1 com valores também promissores. Os resultados evidenciam que esses substratos podem ser utilizados para essa produção, já que eles apresentaram uma eficiência biológica superior a 40%, sendo que quanto maior esse valor de eficiência biológica, melhor é o aproveitamento daquele substrato pelo metabolismo fúngico. Aqui mostra o aspecto macroscópico de frutificação desses Pleurotus ostreatus, evidenciando que todos os substratos conseguiram frutificar, conseguiram a formação desse basodioma, como é esperado. E concluindo, considerando os parâmetros produtivos, como eficiência biológica e rendimento, os tratamentos T3 se destacou com os melhores resultados, seguidos de T2 e T1, e conclui que tais formulações testadas, elas se demonstraram serem ideais para a produção de Pleurotus ostreatus, o shimeji preto.